Fala, galerinha do sexto ano, vamos dar sequência às nossas aulas, agora entendendo, a dinâmica interna e externa do relevo. Essas dinâmicas eu vou separar em duas aulas. A primeira aula eu vou falar da dinâmica interna e a segunda da dinâmica externa. Essas dinâmicas são responsáveis por modelar a crosta terrestre, fazendo o que nós chamamos de relevo, ok? Então vamos entender aqui rapidinho, ó. Vamos começar, como eu disse anteriormente, pela dinâmica interna. O que é a dinâmica interna e, na verdade, o que é relevo? Vamos entender. Bom, relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, que se manifesta desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, resultado da ação de forças que agiram no decorrer de milhões de anos e que continuam em permanente atividade. Pois é, o relevo nada mais é que o modelado da crosta terrestre. É a forma, da crosta terrestre em sua totalidade, sendo dividida em vários tipos: planície, planalto, montanhas, depressões, ok? Então, essas formas de relevo foram moldadas por duas dinâmicas, internas e externas, e vamos entender agora as internas. Bom, a crosta terrestre se encontra em constante modificação. As forças internas, também chamados de agentes endógenos é que vem de dentro, nós temos o tectonismo, vulcanismo, terremotos e maremotos. Vamos entendê-los agora. Tectonismo. O tectonismo nada mais é que o movimento das placas tectônicas, ok? Lembra daquele movimento de ascensão do magma, que nós chamamos de corrente convectiva, foi falado nas aulas passadas? Pois é, essas correntes convectivas fazem com que as placas tectônicas se movam, criando assim duas principais formas, dois principais movimentos, que são chamados epirogênese e orogênese, que a gente vai ver a seguir cada um deles. Vamos lá. Olha aqui, epirogênese, quando as pressões são verticais. Tá? Verticais de que maneira? Elas sobem ou descem. Os blocos continentais sofrem levantamento ou rebaixamento, ou ainda sofrem fraturas ou falhas quando atinge rochas rígidas, tá? Já solidificadas. Então, olhem aqui para vocês verem. O Horst são as partes mais altas, enquanto o Graben são as partes mais baixas, as depressões, ó, formando os vales, tá vendo? Então, olha aqui as setinhas, ó, mostrando para cima ou para baixo. Então, quando elas agem para cima, a gente vê os Horst. E quando elas agem para baixo, os Graben ou depressões, ok? É simples, eu tenho que entender que a pirogênese são as pressões verticais, tanto para baixo quanto para cima. Quando é para cima, sofre levantamento. Quando é para baixo, sofre rebaixamento. Esses movimentos, eles acontecem, tá, de maneira bem tranquila, e eles vão se movendo ali, as placas vão se movendo constantemente. Tá? São movimentos constantes, mas lentos, graduais, diferente da orogênese, quando as pressões são horizontais. Horizontais é só lembrar na linha do horizonte. Tá? São formados os dobramentos ou enrugamentos quando atingem rochas de pequena resistência, dando assim origem às montanhas. Olha aqui que interessante. Tá vendo, ó, todo esse enrugamento? Tá? Olha aqui que interessante. Quando as placas agem, quando há um choque muito forte entre placas, tá? Isso pode ser um movimento repentino, como por exemplo, que gerará um grande terremoto, formará, tá, uma montanha. Tá? Lembra do choque das placas tectônicas convergentes para o mesmo coisa, para o mesmo lado. Tá? Então, olha aqui. Anticlinal é quando há o dobramento. E ciclinal quando há o enrugamento. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito interessante a gente perceber, ó. Quando é anticlinal, forma, os dobramentos. E o ciclinal é a força, é como se fosse uma mola, que está dando força para que as placas tectônicas continuem ali forçando uma a outra, dando origem às montanhas, ok? Vamos lá. Vulcanismo. O vulcanismo
é a atividade de expulsão do material magmático. Aquele magma que fica no interior da Terra, né, ainda no seu estado líquido, tá, podem ser sólidos quando já houve um certo resfriamento, líquido quando ele ainda está lá nas bacias magmáticas, ou propriamente os gases. Né? A decomposição de rochas, né, geram gases. Esses materiais se acumulam em depósitos sob o vulcão até que a pressão gerada desencadeie uma erupção. É como se fosse uma grande panela de pressão, certo? Essa panela de pressão, ela vai, né, estar aqui derretendo as rochas, olha, sofrendo gases. Uma hora isso vai ter que sair. Então, o vulcão ou o vulcanismo é a válvula de segurança do planeta Terra, ok? Olha aqui, a maior parte dos vulcões, 80% dele, está concentrada no Círculo de Fogo do Pacífico, ou também chamada Pacific Ring Fire, onde ocorrem a maioria dos terremotos, por conta da grande movimentação das placas tectônicas, e onde se concentram, como já disse anteriormente, 80% dos vulcões ativos em todo o mundo. Com isso, por exemplo, na questão ali da Oceania, a gente percebe que o vulcanismo é bastante ativo ali por conta das milhares de ilhas vulcânicas que existem naquela região. Tá? Então, o que são ilhas vulcânicas? São ilhas formadas, né, com a solidificação do material expelido pelos vulcões, formando assim ilhas. Isso ocorre ao longo de milhares e milhões de anos. Os geysers, tá? Os geysers são jatos intermitentes e periódicos de água e de vapor de água a elevadas temperaturas. Então, os geysers, por exemplo, eles ficam ali próximos à bolsa magmática. Essa bolsa magmática são aquelas bolsas que vão ser expelidas pelo vulcanismo, pelos vulcões. Então, a água próxima ali, aquelas bolsas, ferve e acabam sendo, né, expelidas do interior da Terra para a superfície pelos geysers, ou geyser, ok? Bom, abalos sísmicos. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar nessa questão de abalos sísmicos. A questão é, o abalo sísmico nada mais é que o terremoto, ok? Então, o terremoto tem um nome, tá, técnico ou científico de abalos sísmicos, que são movimentos subterrâneos de placas rochosas ou tectônicas, tá? Por atividade vulcânica ou por deslocamento de gases no interior da Terra, que movimentam essas placas, fazendo com que ocorram os terremotos. E esses terremotos geralmente, né, atingem a crosta terrestre, aí causando destruição, causando modificação no relevo. A gente não pode se esquecer disso. Outra coisa muito interessante, né, que acaba causando terremotos ou até às vezes modificação na crosta terrestre é a acomodação de camadas. As acomodações de camada são desmoronamentos internos, ou seja, no interior da Terra, que podem ser provocados por vários motivos, desde a dissolução de rochas por conta da circulação de água subterrânea, a acomodação de sedimentos que foram compactados e regiões de construções de hidrelétricas, como por exemplo em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, às vezes existe entre uma placa rochosa e outra, existe ali sedimentos ou mesmo água que vão ali dissolver aquilo que está entre elas e elas vão se acomodar, gerando assim terremotos e podem, em alguns casos, alterar o relevo, tá? Geralmente isso ocorre em áreas de menor proporção que os terremotos, ok? Assim como o vulcanismo, que ao liberar enorme quantidade de energia por meio de erupções, podem provocar violentos tremores, certo? E aqui a tectônicas de placas, mais uma vez, para quem não entendeu, a gente vai entender. A tectônica de placas nada mais é que o movimento constante das placas tectônicas, através dos movimentos convergentes, divergentes e transformantes, certo? Então, quando as placas se chocam, olha aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui é um falhamento, ó, é um movimento estacionário. Olha o foco do epicentro, o hipocentro. O hipocentro, né? Ele depois do choque entre as placas, as ondas sísmicas vão
se emanando, chegando ao epicentro, causando aí grande destruição, ok? A escala Richter, tá? Que é a escala que mede a intensidade dos tremores, elas são medidas em graus, né, da escala Richter, de 1 a 9, ok? Então, essa escala é para medir a magnitude das ondas sísmicas, ok? Existe uma outra escala que é chamada de escala de Mercalli. Essa escala mede a destruição. Então, por exemplo, a escala Richter, quanto maior, provavelmente mais danos ela vai provocar. Só que aí existe um outro fator muito importante que a gente deve considerar, que é o desenvolvimento nas questões da infraestrutura. Então, quanto maior a infraestrutura da localidade que vai sofrer esse terremoto, menores danos ela vai sofrer. Tá? Então, por exemplo, olha, já ocorreu, por exemplo, um terremoto no Japão com 8,9, né, na escala Richter, o que deveria dizimar cidades inteiras. Porém, a infraestrutura e o total preparo dessas cidades para enfrentar essas situações fazem com que elas, por exemplo, consigam resistir mais. Por exemplo, no Japão ocorreu isso com uma destruição não tão grande. Já no Haiti, alguns anos atrás, ocorreu um com menos de 7 e dizimou quase o país todo. Isso está relacionado à questão da infraestrutura e a gente não pode esquecer disso, ok? Olha aqui, nós temos aí, né, no Brasil a gente fala que não ocorre terremoto, mas já houveram vários abalos sísmicos, tá? Isso se deve à questão dos epicentros terem ocorrido aqui na Cordilheira dos Andes, próximo ao Brasil, tá? Que foram sentidos no Brasil, e outras vezes por acomodação das camadas interiores, tá? Então vocês vão ver aí que já ocorreram ao longo da história aí, desde 1963, por exemplo, até os dias de hoje, ocorreram vários abalos sísmicos no Brasil. Aqui estão o Rio Colorado, nos Estados Unidos, tá? O Grand Canyon, que é um processo erosivo causado por agentes externos, que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Deslizamentos de terra e encostas que podem gerar grandes prejuízos. Tá? As falésias, que são erosões causadas pelo mar. E agora, intemperismo. Só que o intemperismo eu vou começar na próxima aula. Um beijo a todos, espero que tenham entendido e até a próxima.